Olá, crianças. Vocês sabem quem eu sou? Não? Sim? Não? Se você sabe quem eu sou, conta para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, quem está assistindo com você esse vídeo aí. Fala quem é o meu nome. Cutuca, fala, ó, esse é o... Uma alegria estar com vocês hoje. Meu nome é Samuel e eu vou estar com vocês durante os próximos 4 sábados contando uma história bíblica. Mas antes de eu contar a história de hoje, eu queria explicar um pouquinho como vai funcionar a nossa atividade desta tarde. Você está recebendo esse vídeo, daqui a pouquinho eu vou contar uma história. Depois desta história, você vai receber no WhatsApp algumas atividades para você fazer em casa, para você fixar essa historinha que nós vamos ouvir daqui a pouquinho. E depois dessa atividade que você fizer com seu papai, com a sua mamãe, eu vou voltar e vou contar um pouco outra história a respeito da mesma história que nós estamos contando hoje. A história que eu vou contar para vocês, ela é uma história baseada, inspirada, é uma história a partir de uma história bíblica. E essa vai ser a primeira grande atividade que você vai ter que fazer depois que terminar de assistir esse vídeo. Essa história, ela não é uma história que está exatamente contada assim na Bíblia. Por isso que você vai ter que prestar atenção, você vai ter que perceber algumas coisas que acontecem nessa história e você vai ter que procurar depois aonde que essa história é contada por Jesus. E aí você vai ler essa história e junto com seu pai, com a sua mãe, ou eles vão ler a história para você e você vai ter que então entender e fazer a atividade que nós estamos propondo para você, ok? Entendeu? Se entendeu, dá um joinha para mim. Não estou vendo joinha, dá um joinha para mim. Ótimo! Então vamos para a nossa história. Era uma vez, num lugar muito perto de nós, aconteceu uma coisa muito interessante. Havia um menino, e esse menino, ele gostava de fazer bichinhos de pelúcia. Exatamente. Ele fazia os seus bichinhos de pelúcia. E ele fazia cada um com muito amor e carinho. Ele fazia o bichinho e colocava o nome nos seus bichinhos. E ele guardava esses bichinhos dentro de um baú amarelo. Esse baú amarelo era um lugar que protegia os seus bichinhos de estimação, para que eles não se perdessem, para que nem ninguém viesse roubá-los, para que ninguém viesse fazer nenhum mal para eles. Então o baú, eles ficavam guardados no baú à noite. Quando começava a escurecer, um a um voltava para esse baú e ele então olhava e fazia a chamada de cada um desses bichinhos, para saber se todos eles que ele havia criado, um por um, estavam dentro desse baú. Agora, nós vamos conhecer cada um desses bichinhos e vamos ver quem eles são e qual é o nome deles e como eles viviam juntos. Vamos abrir esse baú? Venha comigo, vamos olhar e conferir cada um deles. Ah, olha quem veio aqui! O Toby. O Toby é um grande cachorro fofo. Olha como é fofo o Toby. Temos o Felpudo. O Felpudo que é um urso bem fofinho. Olha a cabecinha dele, que grossinho, fofinho. Nós temos a Bé, que é um travesseirinho e uma ovelhinha muito querida. Oi, Bé. Nós temos o Granfino, que é um pinguim muito simpático e quando ele caminha, ele balança as asinhas. Oi, Granfino. Nós temos o Pescoço, que é uma girafinha azul. Essa girafinha azul nem tem pescoço, mas ela é muito linda e querida. E ela ouve bem, olha só o tamanho das orelhas dela. Nós temos o Vovô Frog. Olha, o Vovô Frog, ele é assim, já meio de idade, ele foi um dos primeiros bichinhos que esse menino fez. O Vovô Frog, ele também tinha um netinho, que era o Fred. O Fred gostava muito, ele tinha um amigo muito querido, que era o Caramelo. E os dois viviam juntos, a ovelha Caramelo. E o Fred levava, e o Caramelo levava o Fred dentro dele, olha. Oi, Fred, dá um oi pro pessoal. Muito bem, que gente simpática. Vamos ver quem mais tem aqui. Gente, olha quem tá aqui, o Barney. Olha, dá um oi, Barney. Isso, as crianças vieram ver a gente.
Olha, aqui tem o Sucrilhos. O Sucrilhos é um tigre muito gente boa. Ele é assim meio molengão, porque é bem gostoso a gente dar um abraço nele. Dá um oi pra turma lá, Sucrilhos. Muito bem. Tem o Remy, que é essa lagarta, que talvez vocês já ouviram falar alguma historinha do Remy. Muito bem. Nós temos o Anis. O Anis é um elefante azul, também bem fofinho. Olha, que gostoso. Nós temos aqui o Sorriso, o pai Sorriso, que ele é um porco muito feliz, está sempre de bem com a vida, e ele é casado com uma pig. Olha a pig aqui, e eles têm um filhinho que fica dentro da barriga da pig. Dá oi lá. É o pigzinho. Muito bem, pigzinho, volta para a barriga da mamãe. Isso. Ótimo. E essa turma então fazia parte, junto com vários outros animais, que não vai dar tempo de mostrar para vocês. Eles eram muitos, porque esse menino gostava tanto desses animais que ele criava um por um e ele amava, e ele abraçava, e ele cuidava, e ele colocava nome, e ele ia guardando esses animais dentro do baú, e durante o dia ele brincava e pegava o Remy, pegava os Sucrilhos, e pegava o Fred, e pegava o Pescoço, e pegava o Barney, e brincava com o Sorriso, e aí tinha o Anis, e aí tinha o Caramelo. Ah, e o Caramelo sempre com o seu amigo, isso, o Fred. Fica aí dentro, Fred. O Fred tinha meio preguiça de andar e o Caramelo ficava levando ele do lado para o outro. Aí tinha o Granfino sempre batendo as asinhas, a Bé, que vivia, a Bé era tão querida, o criador gostava tanto da Bé, o menino gostava tanto dela. Aqui temos o Toby e o Felpudo e a Dona Pig. E ele passava então brincando todos os dias com esse animal, e ele vivia para cima e vivia para baixo e apertava e brincava com cada um deles. E de noite ele começava a fazer a chamada para guardar esses animais, para eles não ficarem em perigo. Então começava Toby, presente, Sucrilhos, presente, Anis, presente, Barney, presente, Granfino, presente, Felpudo, presente, Fred, presente, Bé, presente, Pescoço, presente, Remy, presente, Sorriso, presente, quem faltou? A Pig e o Pigzinho, presente, Caramelo, presente, mas faltou o Fred. Ah, o Fred tá aqui atrás, nas costas do Caramelo. Fred, cadê você? Muito bem, Fred. E o Fred veio e ele fez a chamada e foram dormir. E assim acontecia todos os dias, era a mesma coisa. Eles brincavam, se divertiam e à noite eles voltavam para o baú amarelo. Mas teve um dia que ele começou a fazer a chamada, e era à noite, e ele começou a contar, e ele começou a perceber que quando ele abriu o baú de manhã, tinha o Caramelo, tinha o Fred, tinha a Dona Pig e o Pigzinho, tinha o Felpudo, tinha o Pescoço, tinha o Vovô Frog, tinha o Sorriso, tinha os Sucrilhos, tinha o Granfino, tinha o Anis, tinha o Toby, tinha o Remy, tinha o Barney e faltava um. Quem estava faltando? Faltava um. E ele ficou preocupadíssimo, porque ele conhecia cada um dos seus animais. Ele sabia o nome de todos eles. Ele sabia tudo sobre cada um deles. E ele ficou muito preocupado. E ele começou a procurar. Você sabe quem está faltando? Você viu quem não está aqui nessa chamada? Se você disse que foi a Bé, muito bem, você acertou. Assim como você notou, o Criador também notou. E ele saiu procurando. Bé! Bé! Bé, cadê você? Bé! Bé! E ele falou aqui, turma, fiquem aqui, porque eu vou procurar a Bé e eu já volto.
porque eu gosto muito de vocês, cada um de vocês mora no meu coração, e eu não consigo ficar sem cada um de vocês, e vai que a Bé está em perigo, e vai que a Bé não está aqui, e vai que a Bé se machucou, e vai que a Bé que eu não acho, cadê a Bé? E ele saiu procurando, olhou embaixo da cama, olhou dentro do baú, e foi procurando. Cadê você, Bé? Onde você tá, Bé? Procurando. Achei a Bé, achei. Ele voltou feliz, contente. Isso, a Bé estava machucada, a Bé estava suja, a Bé estava fedida. A Bé tinha se perdido, coitada, e ela estava sozinha. E ela não conseguia ficar, então, sem o seu Criador, e o seu Criador não conseguia ficar sem ela. E então eles ficaram muito tristes, porque não tinha mais a sua amiga para poder brincar. E quando ele achou a Bé, ele abraçou, ele beijou, ele levou para casa, ele cuidou dela, ele deu banho, e ele levou para junto dos outros animais. E os outros animais, quando viram a Bé, ficaram muito felizes. O felpudo veio e deu um grande abraço na Bé, falou: Bé, que saudade eu tinha de você. O caramelo chegou e falou: nossa, que saudade, minha amiga, minha companheira. O girafa, o pescoço chegou e falou: nossa, como você é legal. O sucrilhos também veio dar um abraço, o sorriso veio dar um abraço, o granfino veio dar um abraço, o anis veio dar um abraço, o vovô Frog veio dar um abraço, o Remy veio dar um abraço, o Barney veio dar um abraço, o Fred veio dar um abraço e pular em cima dele. A mamãe Pig veio dar um abraço e o Toby veio dar um abraço. E todos eles ficaram muito felizes, porque a Bézinha tinha sido achada. E assim termina a nossa história, com um menino que amava muito seus animaizinhos e foi procurar o seu que havia sido perdido. Embora ele tivesse muitos animaizinhos de estimação, muitos bichinhos de pelúcia, ele conhecia cada um pelo seu nome, pelo seu jeitinho, e ele se importava com cada um. E quando desapareceu esse um, ele foi atrás e foi procurar. Essa é a nossa história, baseada numa outra história na Bíblia. Que história será? Tente descobrir. Veja embaixo as opções e as chances. Até daqui a pouco, crianças! Olá, crianças! Adivinharam qual é a história? Fizeram atividade? Muito legal! Agora eu queria ler com vocês a história, que foi a história que eu me inspirei para contar e criar essa história que eu antes mostrei para vocês. É a história da ovelha perdida. Essa história se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. E ela diz assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Queridos, essa história fala sobre um Deus que ama muito os seus filhos. E esse Deus ama você, ama a mim, ama o seu pai, ama a mamãe, ama cada um de nós. Esse texto fala que um homem tinha 100 ovelhas. Você consegue imaginar, saber uma por uma quem elas eram, como que elas se comportavam, o que elas faziam? Quando a gente olha para um monte de ovelha, quando a gente olha para um monte de boi, quando a gente olha para um monte de porco, para nós parece tudo igual. A gente não vê diferença nenhuma. Mas Deus, quando Ele olha para nós, Ele conhece exatamente como cada um de nós é. Ele conhece exatamente o que cada um de nós faz. Ele sabe exatamente como cada um de nós se parece. E Ele nos ama assim como cada um de nós somos. Por isso, Ele sente a nossa falta. Por isso, Ele sabe quando nós estamos longe e quando nós estamos perdidos.
Por isso Ele sabe quando nós não estamos num lugar seguro, assim como tinha aquele baú amarelo. O baú amarelo era o lugar seguro, onde o Criador, onde Deus podia proteger os seus bichinhos, assim como também Deus quer cuidar de nós. Para que Deus possa cuidar de nós, nós precisamos estar perto dEle. E nós podemos ficar juntinhos dEle. E nós podemos ficar ao lado dEle. Portanto, todas as vezes que nós nos perdemos, todas as vezes que a gente se afastar desse Deus amoroso e querido, Ele vai atrás de nós até nos encontrar. Feche os seus olhinhos, feche as suas mãozinhas, vamos fazer uma pequena oração. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por causa do teu amor e porque o Senhor se importa muito conosco. Assim como nós ouvimos nessa história da ovelha perdida, que o Senhor deixou aquelas 99, que o Senhor também amava muito, mas foi procurar aquela que estava longe. Assim o Senhor também fica procurando cada criança que está longe de Ti, cada adulto que está longe de Ti. E o Senhor quer que a gente fique pertinho de Ti, porque ficar pertinho de Ti é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Espero vocês semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para uma outra história aqui nesse mesmo quarto. Um beijo para vocês. Tchau.